A escravidão na América Portuguesa. Você já imaginou ser arrancado da sua casa, da sua família e enviado para outro continente, sem saber se sobreviveria? Pois foi exatamente isso que milhões de africanos viveram durante mais de 300 anos na história do Brasil. Hoje vamos entender como funcionou a escravidão na América Portuguesa, como essas pessoas eram tratadas e, principalmente, como resistiram. Vamos começar? Para entender a escravidão no Brasil, precisamos olhar para o século XVI, quando Portugal começou a colonizar a América. No início, os portugueses tentaram escravizar indígenas, mas encontraram forte resistência, fugas, mortes em conflitos e denúncias de religiosos. Foi então que Portugal passou a depender cada vez mais do tráfico negreiro africano, porque os africanos eram considerados pelos colonizadores como mais adaptados ao trabalho pesado, uma justificativa racista que favorecia os lucros da colônia. E por quê? Porque a economia dependia da mão de obra escravizada, no açúcar, mais tarde no café, na mineração e até no trabalho doméstico. No início da escravidão no Brasil, milhões de africanos foram capturados e obrigados a deixar suas terras. Os africanos não vinham voluntariamente. Eles eram capturados em guerras, sequestrados ou vendidos por traficantes locais. Eram forçados a deixar para trás aldeias, religiões, famílias e sua própria identidade. Essa ruptura, perder tudo e ser tratado como mercadoria, foi a primeira violência da escravidão e causava um choque psicológico enorme. Imagine ter 12 ou 13 anos e ser separado de todos que você conhece. Depois de capturados, eles eram levados aos navios negreiros, conhecidos como tumbeiros. O nome não é exagero. Esses navios eram tão insalubres que funcionavam como verdadeiros túmulos flutuantes. A travessia do Atlântico, chamada de Passagem do Meio, durava de 6 semanas até 3 meses. Homens, mulheres e crianças viajavam acorrentados em porões apertados, sem higiene e com pouca comida. A mortalidade era altíssima. Entre 15% e 20% morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Os corpos dos que morriam eram jogados ao mar. Uma lembrança cruel de que, para o tráfico negreiro, aquelas vidas não tinham valor. Os que sobreviviam chegavam extremamente fracos. Ainda assim, antes de serem vendidos, passavam por uma preparação, onde eram alimentados e minimamente cuidados para parecerem mais valiosos. Nos mercados de escravos, eram examinados como produtos, dentes, músculos, idade, força. Tudo era avaliado. A desumanização era total. Nas fazendas, nos engenhos e até dentro das casas, os escravizados enfrentavam jornadas pesadíssimas de 12 a 16 horas por dia. O trabalho escravo estruturou o Brasil colonial. Nos engenhos de açúcar, a rotina começava antes do sol nascer e terminava tarde da noite. A colônia cresceu baseada em 3 pilares: produção agrícola, especialmente açúcar e depois café. Mineração, no século XVIII. Trabalhos urbanos e domésticos, essenciais nas cidades em crescimento. Viviam em senzalas superlotadas, com pouca comida e quase nenhuma higiene. Mulheres e crianças também eram exploradas. Crianças começavam a trabalhar muito cedo, e mulheres, além do trabalho, sofriam abusos físicos e sexuais. Os feitores, supervisores, garantiam a obediência por meio de violência e castigos. Mas mesmo diante dessa brutalidade, os escravizados resistiram. Resistiam preservando sua cultura, suas músicas, suas religiões. Resistiam sabotando o trabalho. Resistiam fugindo para quilombos. Resistiam reconstruindo suas famílias como podiam. A resistência era literalmente uma luta diária pela sobrevivência e pela dignidade. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas fugitivas da escravidão, indígenas e até brancos pobres. O maior deles foi o Quilombo dos Palmares, no atual Alagoas, que chegou a abrigar milhares de pessoas. Seu líder mais famoso foi Zumbi dos Palmares, que dedicou sua vida à liberdade. Em 1694, Palmares foi destruído por tropas lideradas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho e Zumbi foi morto no ano seguinte, 20 de novembro de 1695, data que hoje marca o Dia da Consciência Negra. Hoje, o Dia da Consciência Negra nos lembra dessa luta. É um momento de refletir sobre história, racismo e desigualdades, mas também de celebrar a cultura e a força da população negra. Curiosidades. O tráfico negreiro foi um dos mais lucrativos negócios da história moderna. A
palavra quilombo vem de uma língua africana e significa acampamento guerreiro. Quilombos existiram em todo o Brasil. Alguns duraram mais de 100 anos. A cultura brasileira, música, culinária, religião, tem raízes profundas nas tradições africanas que sobreviveram à escravidão. O Brasil foi um dos últimos países das Américas a abolir a escravidão.